Dando continuidade ao nosso curso, vamos falar agora sobre o tipo textual exigido no Enem, que é o tipo textual dissertativo argumentativo. Vamos entender um pouco sobre a estrutura, sobre as principais características desse gênero, tá bom? Antes, vamos entender o que é tipologia textual ou tipos textuais. Tipologia textual está relacionado à classificação dos textos de acordo com a sua estrutura e com o seu objetivo. Como assim? Todo o texto ele tem um objetivo. Tendo esse objetivo, ele precisa ser encaixado em uma determinada estrutura, e essa estrutura é o que chamamos de tipologia textual, tá? E dentro dos tipos textuais, nós podemos encontrar 5 tipos, que são eles: o tipo textual narrativo, que é o tipo textual que conta uma história, que narra uma história, e podemos ver esse tipo textual dentro de conto, crônica, romance, tá? Ele tem ali alguns elementos como personagem, tempo, enredo, espaço, narrador, tá bom? Nós temos também o texto descritivo, que ele vai descrever, caracterizar pessoas, lugares ou objetos. Nós temos também o tipo textual expositivo, que é o tipo textual que explica um conceito, um tema. Podemos encontrar ali em textos acadêmicos, em textos jornalísticos, tá? Nós temos também o tipo textual injuntivo, que é o que dá instruções ou ordens àquela receita do bolo, àquela bula de remédio. E o nosso queridinho aqui do Enem, o dissertativo argumentativo, que você vai precisar defender a partir de um tema, e esse tema dentro do Enem, ele é um tema de um problema social, um problema cultural, um problema científico, e aí você vai precisar debater sobre isso, falar, se posicionar, né, dar o seu ponto de vista, defender o seu ponto de vista com argumentos sólidos, tá? Então, o nosso textinho aqui exigido do Enem, você vai precisar apresentar uma tese, e essa tese precisará ser defendida com argumentos sólidos, tá bom? E quais são as principais características desse tipo textual? Quais são as principais características do texto dissertativo argumentativo? Primeiro, como a gente já falou, em relação ao ponto de vista, você vai precisar defender o seu ponto de vista, e esse ponto de vista ele tem que estar baseado em argumentos sólidos, tá? Por exemplo, o tema sobre saúde mental, e aí eu tenho argumentos ali, por que eu tenho problemas dentro da saúde mental ao acesso a um argumento? A falta de acesso à saúde mental ou a pressão da sociedade, tudo isso são argumentos. E aí, dentro desses argumentos, eu vou aprofundá-los com o uso de dados, estatísticas, fatos, citações, tá bom? E temos também, como segunda característica aqui, em relação à estrutura de fato, né, da escrita. E ela segue uma estrutura fixa, que ela precisará ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E dentro de cada uma dessas estruturas, pontos dessas estruturas, tem pontos pertinentes, assuntos pertinentes, dados pertinentes que precisam ser colocados, tá bom? Ele precisa ser escrito em terceira pessoa e na norma culta, né, na gramática normativa, porque é escrito na terceira pessoa. O seu texto inteiro precisa ter o sujeito indeterminado, tá? Ou escrito em terceira pessoa, ou o verbo com a partícula ser que traz esse sujeito indeterminado. O seu texto ele precisa ser imparcial. Você não pode se identificar, você não pode usar a primeira pessoa, tá? Ele é escrito em terceira pessoa e, usando a gramática normativa, precisamos evitar o uso da linguagem coloquial, tá bom?